Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Pedincast, que é o podcast da Pediatria Intensiva. Chegamos ao episódio número 42, com um tema que eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, se vocês já vivenciaram alguma criança que passou por isso, que é a sede. Então, o tema grande central é precisamos falar sobre sede em vários setores do hospital, mas, sobretudo, dentro da terapia intensiva pediátrica. E aí, hoje a gente conta com a presença da professora Lígia Fal Fonseca. A professora Lígia é sócia fundadora da startup Oaso e coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa da Sede, reconhecido por sua atuação inovadora no manejo da sede, com mais de 40 artigos publicados sobre o tema. Fez seu mestrado na Case Western Reserve University nos Estados Unidos e doutorado em Comunicação em Saúde na Universidade de São Paulo. Atuou como docente na graduação, especialização e residência na área de perioperatória por quase 30 anos. É membro do Comitê de Enfermagem no processo anestésico da SOBEC. É professora sênior do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. Então, inicialmente, agradeço a presença da professora Lígia para falar de um tema tão importante. Nossa, o privilégio é todo meu. Muito, muito, muito obrigada por convidar a gente, porque eu falo a gente porque eu estou aqui representando um grupo que tem trabalhado intensamente ao longo desses anos todos para falar de um tema pelo qual eu sou absolutamente apaixonada, né? Eu costumo brincar que eu acordo pensando em sede e vou dormir pensando em sede. E ainda levo um copo d'água para garantir, né? Para garantir ao lado da cama. Faz alguns anos, né, que eu particularmente conheci o projeto, né, o grupo de pesquisa da sede. Conheci isso junto e por meio da professora Flávia. E sempre achei muito importante. Até sempre digo assim que na terapia intensiva pediátrica, vou falar de terapia intensiva pediátrica porque é o meu nicho, né? Sim. Eu vejo assim que se a gente tivesse que hoje falar assim, 3 coisas que a gente ainda precisa melhorar, são os 3 S's. A sede, o sono e a sedação. Então, eu acho muito importante porque antes da gente começar aqui, a gente estava até conversando, né? A criança, particularmente numa situação de pré-operatório, ela literalmente passa sede. E mesmo depois, né? Às vezes após procedimentos, após extubações, a gente vê o quanto que esse sentimento para ela é algo que realmente chama atenção. Nas crianças, por exemplo, que são extubadas, a primeira coisa que ela pede é água. Isso porque é naquele momento que ela pode falar, mas certamente ela já vinha sentindo isso há algumas horas, há alguns dias. Então, eu acho que é um momento bastante adequado, importante para a gente falar desse sinal, desse sintoma, desse sentimento que os pacientes têm e que nós, como profissionais de saúde, temos o dever de ficar mais atento e tratar, né? Absolutamente. Você colocou questões extremamente importantes aí, embora eu não tenha a vivência de terapia intensiva pediátrica, mas é uma queixa comum que vem chegando a nós de vários, inúmeros locais e populações de pacientes, né? O paciente cirúrgico foi por onde nós começamos, porque era a minha área de atuação, particularmente na recuperação anestésica, e nós descobrimos, eu não sei se isso está no meio de uma pergunta, mas a hora que eu estiver falando demais, vocês me cortem. Eu observava que o paciente sempre tinha sede. E dando uma aula na graduação, eu disse que eu dava um pedacinho de gelo para ele, porque era uma referência de um livro de 1966, da nossa área de enfermagem e recuperação. E aí uma aluna chegou para mim e falou: professora, eu quero pesquisar isso, porque eu fiz uma cirurgia e eu tinha dor, e eles corriam com morfina, com analgésico, e eu chorava de sede, e tudo que eles diziam para mim é que não havia nada que eles podiam fazer por mim. E aí nós começamos. Chega a arrepiar, né, essa questão da sede e o quanto é bonito esse processo. E é o que a gente estava comentando, é um tema subvalorizado, né? Ou negligenciado, ou desconhecido, ou nem passa às vezes pela cabeça do profissional
se aquele paciente não verbaliza? Então, como que eu vou saber? Criança ainda, né? Muitas crianças nem verbalizam isso. E, Flávia, olha, é interessante esse ponto que você tocou, porque, na verdade, o paciente, existe um mito muito grande em torno da sede. Primeiro, que a sede é um preço que o paciente tem que pagar para passar por um procedimento cirúrgico ou uma internação numa UTI de maneira segura. E isso é um mito muito grande. E o próprio paciente também tem esse mito. O paciente adulto, mais ainda do que a criança, porque a criança é mais espontânea. A gente tem dados, né, das pesquisas que a gente fez, que de 100 pacientes, 75 a 86 deles terão sede do adulto. E só 12 vão falar espontaneamente. Na criança, isso sobe um pouco. Sobe bastante até, 50 e poucos %. Mas acontece que as pessoas não prestam atenção, não valorizam. Quando a gente começou a pesquisar, a gente começou a buscar referências nisso. A gente não encontrava. Não encontrávamos estudos de sede no paciente perioperatório. Encontrávamos estudos com paciente paliativo e com paciente adulto em UTI, não em criança. Tá? E aí, o que nós começamos a fazer? A gente começou, nós precisamos olhar para isso. E nos nossos estudos e nossos encontros com outros profissionais de outros hospitais, de outras localidades, ninguém tinha um protocolo sobre sede. Mais do que isso, doutor Arnildo, nós analisamos 13 guidelines da medicina e da enfermagem, da anestesiologia, de terapia intensiva, de vários, 13. Em nenhum a palavra sede aparecia. Olha que coisa interessante isso. Né? Então, era realmente alguma coisa extremamente subavaliada. Se eu não olho com intencionalidade para alguma coisa, eu não consigo identificar. A gente não enxerga, né? Você não enxerga. Você não enxerga. É verdade. E até interessante, sabe, há pouco tempo atrás, né, até fugindo um pouco aqui da sequência, mas eu acho que conforme eu conheci o seu projeto, que hoje é um projeto muito maior, parece que a gente passa a ficar mais atento. Sim, então, talvez sim, até sim, esse momento sim, aqui vai despertar isso em outros profissionais também, né? Eu espero. E até algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos uma criança que internou. Ela tinha sido vítima de picada de escorpião, fez um choque cardiogênico, ficou muito grave, ficou entubada, mas como era previamente rígida, teve um bom desfecho. Sim. Aí ela foi estubada um dia de manhã, estava bem, né? Daí a pouco a criança estava agitada, e aquela questão, né? Não vai sedar, não vai fazer um sedativo intermitente, mas não parece que ela está agitada. A única coisa que ela queria, tomar água. Foi dar um pouquinho de água para ela, mas um pouquinho mesmo, assim, esses copinhos de café. Ela dormiu por quase 2 horas depois, e depois acordou e acordou bem. Ela só queria tomar água. Muito, muito, muito interessante isso que você fala. E em especial em relação à criança, existe uma dificuldade maior ainda de identificar. O uso de abreviação de jejum, mas das estratégias que nós temos pesquisado e implementado na prática, mostram que você tem um tempo menor de recuperação cirúrgica, você tem menos náusea e vômito, você tem um menor uso de opioide. Por quê? Porque você vai sedando a criança achando que o choro dela é dor, e não é dor, é sede. Você tem menos agitação, você tem mais satisfação da família e da própria criança, né? Nós desenvolvemos um protocolo de segurança, mas depois eu volto a falar nisso. Mas, e esse protocolo a gente fez acima de 3 anos. Pela dificuldade em identificar e lidar com bebês e tudo mais, e nós precisávamos ter critérios muito bem estabelecidos para que pudesse ser utilizado pelo enfermeiro em sala de recuperação anestésica. E o Dr. Leonel hoje estava coletando os dados dele de doutorado na sala de recuperação anestésica com adultos,
E tinha esse bebê de 9 meses que chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E a mãe do lado, e tinham dado morfina, e tinham feito tudo aquilo. Aí ele chegou uma hora que ele não aguentou, ele foi lá, ele utilizou o protocolo, que é acima de 3 anos, mas usou na criança e aplicou a estratégia, que era o picolé de gelo. Eu tenho um vídeo desse bebê. Deus, que gracinha. É emocionante de ver. Ele busca, assim, sofregamente. E depois desse picolé, ele dormiu. São tantas as histórias, Flávia, que fica realmente... A gente fica impactado pelo fato disso ter sido subestimado por tanto tempo. Por tanto tempo. E até no nosso dia a dia, né, professora? Se a gente for parar para pensar, eu estou vendo você tomar água... Às vezes eu paro, será que a gente toma água no plantão, profissionalmente? Sim. Né? Às vezes a gente não toma água, a gente nem sabe identificar quando o nosso corpo pede água. Né? Então isso é uma coisa que eu penso também, como que a gente identifica em nós que a coisa não está legal, que a gente precisa... Né? Tem um autor que a gente estuda que se chama-se Stevenson, que ele estuda interocepção, como que você percebe as alterações e as mudanças que o seu organismo dá. Isso varia de pessoa para pessoa. E você tocou numa área que eu acho muito importante a gente falar aqui, porque normalmente os médicos, dá licença, doutor Arnildo, estão muito preocupados com equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Com volume e com osmolaridade. Né? E é verdade, porque, obviamente, a osmolaridade vai deflagrar uma série de respostas hormonais, neurohormonais, que são reguladoras da sede e também de equilíbrio hídrico, né? Mas existe um outro autor que, se alguém quiser estudar comigo, eu estou pronta para qualquer hora, sábado, domingo, feriado, que se chama Armstrong e Cavoras, e eles fizeram uma retrospectiva dos estudos sobre sede. E a síntese do que ele traz para nós faz todo sentido para aquilo que nós temos praticado nos últimos 13 anos. Você tem a sede homeostática, que todo mundo conhece, que é a sede osmótica, regulada pelo sal, e a sede hipovolêmica, que é regulada pela perda de volume. Isso está legal, porque assim, o anestesiologista também, ele olha assim, tudo bem, então... O paciente está no soro, a sua sede já vai ser sanada. Mas existe um outro lado, que é a sede não homeostática. E essa tem se mostrado de muita utilidade para aquilo que a gente tem feito com os nossos pacientes. Porque ela é influenciada por hábitos, por temperatura do líquido que você usa e, principalmente, por estímulos da orofaringe. Se a gente caminhar um pouquinho, e eu prometo para o meu grupo que eu não vou começar a falar de fisiologia aqui, é uma coisa que eu adoro, mas existem estudos bem recentes, basicamente por Zimmerman, e o outro a gente chama ele de russo, porque eu não consigo pronunciar o nome dele, Zygovsky, alguma coisa assim. Por técnicas, eles mapearam neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos, que ligam e desligam a sede, vamos assim, lá na lâmina terminal. E tudo o que a gente sabia era que eles recebiam input do plasma, do volume, dos seus grandes vasos, mas eles identificaram inputs que vêm do trato gastrointestinal e da cavidade oral. E isso faz toda diferença. Eu vou parar por aqui. Mas eu acho até interessante esse seu relato, porque a partir do momento em que a gente conhece um pouco mais a fisiologia, e hoje a gente vê que a sede é algo realmente multifatorial, até dentro desse seu relato. E a partir de conhecendo essa fisiologia, por mais que os médicos, muitos, às vezes, não é que não gostam de estudar fisiologia, né? Mas é algo difícil de fazer, né? Sim. E parece que depois que a gente já estudou, já cumpriu, é uma tarefa já executada. Já feita, né? Mas eu falo até para os nossos residentes,
até hoje, fisiologia, farmacologia são ciências que a gente tem que acompanhar para sempre. Sim. Então, acho que o profissional de saúde, de modo geral, a partir do momento que ele conhecer essa fisiologia da sede nos seus detalhes, Sim. ele vai passar a valorizar mais. Sim. Sim. Até recentemente nós conversamos com a doutora Alexandra, que é anestesista, e ela, acho que ela é super favorável a essa questão do combate à sede, né? Sim. Tanto é que ela fala assim que para ela é muito ruim uma criança que chega lá para operar e está há várias horas sem receber água, sem receber líquidos claros, Sim. né? Sim. Aí ela tem uma criança irritada, chorando, a mãe ansiosa, é uma criança que às vezes está até um pouco desidratada, Sim. porque ela ficou em jejum e nem água tomou. Por quê? E aí eu acho que cada vez mais eu tenho visto mesmo que os profissionais têm se preocupado mais com essa questão da sede em si e de olhar o jejum de uma maneira muito mais individualizada, sim. né? Sim. Sim. Não aquela situação dicotômica, né? Tantas horas de jejum ou não, né? Os protocolos multimodais, né, de abreviação de jejum, na verdade, eles são multimodais porque eles abordam inúmeros tópicos, mas dentre eles, um deles é a abreviação de jejum, têm sido muito estudados, né, o protocolo ERAS na Europa, o Acerto aqui no Brasil, e mostrando realmente que a abreviação do jejum, ela é absolutamente necessária, ela é positiva, ela não é negativa. Né? Você tem um número muito grande de estudos, um recentemente aqui de 2021, que tem o Dr. Aguilar Nascimento como coautor, mostrando que se você utiliza, eles separaram as crianças em 2 grupos de 40, e um ficou em jejum após a meia-noite e o outro recebeu maltodextrina 2 horas antes da cirurgia. E avaliaram os marcadores de trauma cirúrgico e, com certeza, o grupo que ficou em jejum teve um aumento de resistência à insulina, aumento de glicemia, e o grupo que foi abreviado jejum não teve. E esse é apenas um dos estudos, né? Mas nós temos um outro fator aí. Inclusive, no Hospital Sabará, em São Paulo, e em outros hospitais também, eles já dão para a família um alarme do jejum. Né? Ou a mãe coloca lá que horas que meu filho vai ser operado. Às 14h. Então, aparece já, olha, até o meio-dia você pode dar 100 ml de água. Até às 10 horas você pode dar leite materno. Até às 8 da manhã você pode dar. Então, assim, ele já personaliza isso. Vai escalonando, né? Vai escalonando aquilo que a criança pode tomar. Ou o paciente pode tomar. Mas essa não é uma realidade fácil de ser introduzida. A gente tem participado de inúmeros congressos, aqui no Brasil, fora do Brasil, e assim, embora exista esse consenso, né, o consenso europeu é de você administrar até 3 ml por quilo de peso, até 2 horas antes da cirurgia, colocar isso em prática é uma tarefa hercúlea. Todo um contexto cultural, de formação, de temor mesmo, e às vezes até assim, eu tenho um movimento cirúrgico muito grande, como é que eu vou conseguir controlar isso e evitar problemas, enfim. Mas o que eu queria colocar é que a realidade, embora a literatura fala das famosas 2 horas, é que a média de jejum da criança tem sido muito prolongada. Sim. Tem um estudo francês que traz em torno de 11 horas, tem um estudo na Suíça de 15 horas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Um estudo que nós fizemos... Dá até medo. Aqui no HU, nós encontramos uma criança com 72 horas. Tá? Teve uma vez que eu estava na sala de recuperação e um garotinho de 6 anos já tinha sido submetido a uma apendicectomia, chorando, a mãe do lado, todo mundo tentando consolar, dá o esquema analgésico, faz
tudo que você tem prescrito para fazer. E aí eu abaixei do lado do bercinho dele e falei assim, conta aqui para a tia, você tá com fome? E ele fazia assim. Você tá com dor? Ele chacoalhava. Você tá com sede? Ele quase quebrou a cabeça de tanto chacoalhar. E aí eu perguntei para a mãe há quanto tempo ele está em jejum. Ela falou 4 dias. Veio de um hospital para outro hospital, para outro hospital. Encaixa, cancela a cirurgia, remarca. Isso, e fica no pronto-socorro, sem diagnóstico fechado, em jejum absoluto, nada pela boca. Eu percebo muito isso, sabe, Lígia, nos pacientes que ficam esperando na fila de urgência dos procedimentos, né? As cirurgias eletivas ainda tem aquele horário que provavelmente a criança ou mesmo o adulto, né, ele vai ser chamado para o centro cirúrgico. Na criança até que isso não é tão notório, mas assim, eu me lembro como estudante ainda da faculdade, passando por pronto-socorro cirúrgico, algumas clínicas que lidavam com urgência, tinha realmente pacientes adultos que estavam lá há 4 dias esperando pelo procedimento, porque assim, marcava para um dia, suspendia. Então tem que ficar em jejum mais um pouco, acho que vai chamar hoje à noite, não chamava, acho que vai chamar amanhã, então vai prolongando o tempo de jejum. Mas felizmente, assim, acho que agora até o próprio hospital tomou a iniciativa de elaborar inclusive um POP, não sei se você chegou a conhecer, mas que tem estratificado esse tempo de jejum. Então hoje, assim, dividiu mesmo, né? Líquidos claros, 1 hora antes, o leite materno, colostro, né? Tá tudo bem estratificado. Eu só espero que realmente exista a adesão, porque não é fácil mudar, né? Não é fácil mudar. Por outro lado, é tão bom mudar, né? Porque assim, isso acho que rejuvenesce o nosso próprio pensamento, o nosso raciocínio. Então a gente está nessa expectativa aí de que agora esse tempo de jejum vai ser um pouco mais individualizado e realmente minimizado. Vai ser minimizado. Inclusive tem um estudo suíço em que eles liberaram a ingesta de líquido até a hora da cirurgia e analisaram o índice de broncoaspiração e foi menor do que a média geral de broncoaspiração em crianças com jejum. Foi 0,03% de broncoaspiração. Mas tem uma questão muito importante aí para a gente pensar, Arnildo, lembrando daquela fisiologia, né, que a gente estava conversando, que o jejum é um fator. É só um fator que vai levar a criança a ter sede. Né? Eu estou falando aqui de criança cirúrgica, mas isso se aplica com certeza para criança em terapia intensiva. Né? Até para procedimento, né, professora? Porque a gente vê para passagem de catéter central, vai usar analgesia. Exames, né? Isso mesmo. Porque você tem a ansiedade, o estresse, a criança está fora do ambiente dela, às vezes não está com a pessoa, o cuidador de sua preferência, isso pode acontecer. A criança que acorda, né, num local diferente. Mas o fato principal, por exemplo, é o uso de opioides, anticolinérgicos, que vão levar, e a intubação. Nossa, isso aí. Que vão levar ao ressecamento da cavidade oral. Né? Quando a gente faz oficinas para implantar o manejo da sede, a gente faz uma brincadeira de pedir para todo mundo ficar com a boca aberta por 60 segundos. Né? E é um esforço, a gente observa no rosto das pessoas como é difícil você permanecer com a cavidade oral aberta. Né? Porque lembrando daquilo que a gente falou lá atrás, das pesquisas em neurofisiologia da sede, você tem conexões a partir de trigêmeo, glossofaríngeo, que vão até a lâmina terminal e informam aqueles 3 núcleos lá de que você está com a cavidade oral ressecada. O que acontece? Liberação de vasopressina, de angiotensina 2 e a sensação de sede acontece. O contrário também acontece quando eu faço alguma coisa por essa cavidade oral. Mas a gente vai falar disso mais tarde. Eu fico imaginando, né, o quanto é enriquecedor ter um grupo que se propôs a estudar isso dentro da universidade.
E é tão importante, a magnitude é tão grande que está extramuro da universidade e extramuro do Brasil. Sim. Que vocês estão alcançando níveis internacionais, né? Então, vários países, inclusive, vendo com vocês como se faz, como manejar isso. E isso é um orgulho para nós, enquanto, né, professores lá, egressos da universidade. Você fala, não, o grupo da SED não, é lá do departamento, começou lá, é muito gostoso. E a gente sabe o quanto é difícil ter um grupo de pesquisa tão engajado que consiga se perpetuar ao longo do tempo com tantas produções. Que eu não sei se vocês repararam, mas são mais de 40 artigos produzidos pelo grupo. 42 até agora publicados. Só publicados, né? Fora os que já estão submetidos, né? Numa época que não é fácil publicar. Numa época, e a nível de Brasil ainda, né? Vamos pensar, os incentivos para estudo é muito precário e artigos, assim, extremamente bem escritos, embasados, ensaios clínicos que realmente estão agregando para a literatura. E esse desafio de ter esse grupo que enxergou isso e que cresce a cada dia e desperta, né, para nós profissionais, porque eu mesma nunca tinha parado para pensar na sede. Sim. Eu acho que eu nem sei reconhecer, às vezes, quando eu estou com sede. Sim. E parar para olhar isso. Né? E é o que a senhora falou. Quando a criança verbaliza, ok, isso que não verbalizam. Não verbaliza. Né? Então, ampliar esse olhar é magnífico. É magnífico. Para nós. E eu vou dizer aqui que, na verdade, Deus me deu um presente muito grande, que são alunos de iniciação, residência, mestrado, doutorado, e gente que termina o doutorado e que continua no grupo, porque entende a importância e o impacto daquilo que eles estão fazendo, né? Eles sabem muito mais de sede do que eu, eles entendem de tudo muito mais do que eu, mas o trabalho de um foi calcado no resultado do trabalho do outro. Então, a gente começou pesquisando o que a criança sentia, o que o paciente sentia, o que o anestesista pensava, o que a equipe de enfermagem entendia. E a partir daí, nós começamos, a gente estudava toda quinta-feira, meio-dia, parava de fazer o que estivesse fazendo e íamos estudar, era o clube do artigo. Tá? 5 anos, pelo menos, nós fizemos isso religiosamente. Nós voltamos para anatomia, voltamos para fisiologia. Os professores lá, eles ficavam meio loucos com a gente, porque a gente tinha acesso a algumas coisas que eles não estavam estudando no momento. Né? E, como resultado disso, a gente foi falando assim, não, isso é possível de ser feito. E aí, um dia, da noite para o dia, me deu uma loucura. Eu falei assim, vou implantar esse negócio aqui na sala de recuperação anestésica. Juntamos todos os funcionários, com colaboração dos alunos, a Aline Corque, o Leonel Nascimento, a Marília Conchon. A gente fez assim intensivo, manhã, tarde, noite. Falei, gente, a partir de agora, é assim que nós vamos brincar aqui. Foram inúmeras as oficinas que a gente fez ao longo desses anos, porque roda as pessoas param de pensar no assunto. Mudança de cultura, né, Anildo, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. E aí a gente foi caminhando, fomos para ensaios clínicos, fomos para estratégias. Quando a gente descobriu essa parte da neurofisiologia que justificaria as estratégias que a gente estava usando, nossa, passamos a noite estudando aquilo, felizes da vida. Então, eu acho que compreender o significado do que a gente está fazendo, como impacto na vida das pessoas, também mobiliza esse grupo. Né? Muita gente já saiu, outras pessoas entraram, mas eu dou crédito integralmente a esse grupo. Professora, mas esse legado está ficando e vai ficar. Porque hoje, né, a gente não consegue mais lidar, dentro da UTI, por exemplo, de ver uma criança assim e não pensar que ela está com sede. Olha que coisa linda de ouvir. Não consegue, isso faz parte do combo. Principalmente se ela está entubada, até tomando cuidado ali com a cavidade oral dela, se ela acabou, né, de extubar. Hoje é uma coisa que já entra, e a questão de o gelinho.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho. A diferença que isso faz, né, para essas crianças é absurda. E a gente está falando, gente, de um nicho aqui que, né, a pediatria intensiva, né? Sim. Mas isso é âmbito de hospital universitário, que é um hospital Sim. enorme, e a referência da questão do protocolo de manejo da sede é um protocolo falado em qualquer canto que a gente fala, né? Tem essa opção. Olha Existem alternativas, então é um legado que acho que é um retorno de quem não faz parte do grupo, mas que fala, não, o grupo conseguiu deixar a sua marca a nível local, mas extramuros de tudo isso. Então, o que foi acontecendo, Flávia, é que assim, a gente começou a fazer apresentações em eventos, né? Nos congressos, e as pessoas falavam assim, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Da onde que você tirou isso? Eu nunca ouvi falar nisso. E eu já li tudo o que existe sobre enfermagem perioperatória. Uma professora falou isso para mim. E aí o que aconteceu? Teve alguns hospitais que começaram a pedir para a gente ajudar. E nós fomos para Criciúma, no hospital da Unimed, implantamos lá. E eles, inclusive, transformaram isso no marketing. Tá? Então, tem um cartaz que o paciente entra e ele olha e fala assim, esse hospital compreende você, minimize sua sede. Que demais. Com picolé, com chiclete, não sei o quê, não sei o quê. E aí, na época da pandemia, e também por causa dos artigos que foram sendo publicados e as pessoas acessavam e eu fazia parte da SOBEC, outros hospitais começaram a nos pedir. Então, durante a pandemia, nós fizemos a nossa primeira implantação online. Foi outra loucura também. Falei, vamos fazer isso. Vamos fazer implantações online. Então, fizemos com 6 hospitais de norte a sul do Brasil, grandes hospitais de porte. Inclusive, uma intensivista de um hospital no interior de São Paulo, preocupada com essa questão da sede, encontrou um dos nossos artigos, começou a ler e, por conta, ela implantou o picolé lá na UTI dela, acompanhando como é que chama? A fonoaudióloga, enfim. Depois disso, teve outros hospitais que pediram para a gente, presenciais e também via online, né? Então, a gente também desenvolveu um método de como ensinar isso. Então, em oficinas lúdicas, muito interativas, com muitos exemplos, com muita atividade prática. E a gente foi aprendendo com isso também. Né? E nós tivemos também 2 experiências muito, muito marcantes, que uma foi implantar o manejo da sede na unidade de queimados do HU. Foi um aprendizado muito sofrido, muito intenso, porque o paciente lá, ele fazia, né, procedimento anestésico dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E ele entrava em jejum à meia-noite, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E como tem uma sala cirúrgica só, às vezes a cirurgia dele era às 5 horas da tarde. Então, nós começamos a estudar a teoria de transferência de conhecimento, knowledge translation. Né? Como que você traz a evidência que você tem da prateleira para a prática? E foi o trabalho de doutorado da Aline Cork, e nós fizemos de tudo lá. Né? Foi um processo longo, de 8 meses. A gente cantou música, eu toquei violão, entrava no centro cirúrgico tocando, envolvemos os pacientes, tinha cartazes na frente para o paciente. Você está com sede? Avise a equipe. Paciente em jejum, comece o manejo da sede. E assim por diante. Né? A Aline fez 58 capacitações nesse processo. 58. E numa dessas capacitações, na UTI, que lá é misto, né, criança e adulto, uma das técnicas falou para mim que naquela noite um menininho, uma criança, tinha chorado a noite toda de sede. E eu perguntei para ela, e o que você fez? Ela disse, nada. Eu não fiz nada. E aí a outra técnica que estava ao lado dela virou para mim e falou, professora, quer dizer que você já sabia que eu podia fazer
Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Que eu podia fazer alguma coisa por essa criança e não falou nada. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não quero ouvir isso mais. Nunca mais. E acho que você citou um exemplo bastante importante, porque a gente, de 2016 para cá, nós herdamos, e eu falo uma herança mesmo, porque é um perfil de paciente que nos fez crescer muito como Sim. prestadores da assistência, que é a criança grande queimada. Grande queimada. Então, os que não preenchem critérios de gravidade, como você mesmo citou, ficam lá no centro de tratamento de queimados, e os mais graves ficam na UTI. Na UTI. Isso. E realmente tem essas crianças que às vezes vão para curativa dia sim, dia não, e na fase inicial vão para curativo todos os dias. E a gente percebe assim, se a gente entrar nessa rotina, ó, jejum a partir de meia-noite, teoricamente é assim, então seriam 8 horas de jejum, digamos, né? Mas assim, não é só isso, porque assim, ela vai para lá, ela não chega lá e já vai direto para o procedimento, ela Sim. vai aguardar um tempo, Sim. ela faz o procedimento, faz a recuperação anestésica e volta. E a gente começou a perceber que, em média, elas ficavam 12 horas em jejum. Tanto é que assim, nós somos obrigados a nos adaptarmos com a nutrição parenteral, né? A gente incorporou esse cuidado para a criança exatamente por isso. Sim. E se for contabilizar o período de internação como um todo, quase 1/3 do tempo que ela permanece no hospital, ela permaneceu em jejum. Então eu acho que é um exemplo muito feliz citar isso, né? Porque realmente assim, esse é um paciente que merece mais do que nunca, ter o seu atendimento ali diferenciado. Sim. E não é fácil, porque às vezes a gente até coloca essa questão, né, do tempo menor de jejum, e nós já tivemos casos deles deixarem a criança esperando no corredor do CTQ para que desse o tempo de jejum que eles achavam que era o necessário, não aquilo que a gente pediu. Oh. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente falar sobre isso, sabe? Tem que abrir a cabeça para isso. A Flávia sabe o quanto que eu gosto de mudar. Mudar para mim é essencial, né? Nunca fui preso a nenhum tipo de paradigma. Eu acho que o que a gente sabe hoje, se amanhã for diferente, eu vou correr atrás desse diferente. Sim. E a sede, ela tem que ser vista dessa maneira. Sim. Então, os profissionais precisam, sim, estudar a parte de fisiologia. Sim. Você citou aqui, né, uma situação que mexe com 3 pares cranianos, e a gente sabe o quanto que o par craniano ele é um sujeito reativo ali, né? Mexeu com ele, principalmente esse tal do nervo trigêmeo, a gente sabe as consequências que ele vai trazer, né? Sim. Então, não é só uma sensação de sede, é uma diversidade de saúde. É algo assim que realmente vai poder mudar o prognóstico do paciente, para pior se ele passar sede, né? Sim. Então, acho que é muito importante e a gente tem que realmente olhar com muito mais atenção para isso. Sim. Né? E, inclusive, depois a gente vai falar da UTI um pouquinho, de adulto. Estudos de sede em UTI, tem uma correlação direta entre o delírio, o famoso delírio e sede. Estudos, eu estava fazendo abertura de um evento lá em Cancún, e daí tinha um grupo lá da Suécia que me procurou, dizendo, olha, a gente só faz pesquisa em UTI e a gente está encontrando com certeza essa correlação e outros estudos em outros locais também. Né? Mas você tinha falado em relação a ter ido para outros lugares, né? É que assim, a gente começou com aqueles estudos de percepção, depois fomos para a estratégia e a gente foi estudando como a gente podia fazer e organizar isso. E também, aí nós fizemos os estudos de Knowledge Translation e nós desenvolvemos protocolos de segurança para o adulto e daí para a criança. Porque a gente entendeu que lá na nossa realidade, em sala de recuperação anestésica, a gente sabia que o paciente estava com sede, nós já sabíamos o que nós podíamos fazer, mas tinha um grande gap, que era a questão da segurança. E a gente não encontrava esses critérios. Então, foi o trabalho de mestrado do Leonel e de mestrado da Isadora, né, desenvolvendo no adulto e na criança. E esses protocolos, e a gente desenvolveu uma escala de desconforto também. E aí, quando a gente publica, os pesquisadores lá de fora começam a procurar, e então já foram traduzidos para o coreano, para o chinês, para o turco, para português de Portugal. E o que a gente percebe
é que é um problema partilhado mundialmente. E como resultado dessas pesquisas todas que a gente fez, a gente elaborou o que a gente chama de modelo, né? As pessoas às vezes falam, é o protocolo da sede. Não, a gente chama de modelo de manejo da sede, porque ele é baseado em 4 pilares de muita ciência por detrás, mas de muito fácil aplicação, que é identificação da sede, a mensuração, a avaliação de segurança e o tratamento, com diferentes estratégias. E a gente publicou um artigo na ORN, que é a Associação Maior de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, resumindo esse modelo. E aí nós recebemos um e-mail da editora-chefe, nos parabenizando porque tinha sido um dos 3 artigos mais lidos da última década. Então, por que foi lido? Porque as pessoas estão procurando isso. Porque as pessoas têm esse problema na sua realidade e não sabem como tratar, né? Não sabem o que fazer. Nem se falava disso, né? Não, nem se falava disso. Falava um pouco na UTI de adulto. Uhum. É uma pesquisadora lá da Califórnia, a doutora Puntillo e a Arai, que fizeram um ensaio clínico randomizado, usando spray, em UTI de adulto. Mas no paciente cirúrgico não acontecia. E na semana passada o Leonel recebeu um e-mail de um grupo da China, de Wuhan, onde nasceu a pandemia, de uma universidade lá, querendo traduzir o modelo de manejo. Isso quer dizer, nós vamos poder alcançar um número muito grande de pessoas, se Deus quiser. E que honra nossa estar recebendo, né, aqui para poder ajudar nesse processo da divulgação, né? Porque é um tema essencial, assim, e encanta. E, gente, vocês têm que ver o vídeo, esse podcast, porque os olhos da professora brilham de falar do assunto. E é muito bonito de ver, porque é genuíno. Uhum. É um projeto e são intervenções que nasceram para ajudar. Isso. Né, ajudar algo que não era falado, não era manejado, nem sequer sabíamos que existia em tamanha intensidade. E eu acredito muito que tudo que nasce genuinamente cresce em proporções absurdas. Nossa. E isso é reflexo, né, de um trabalho de uma equipe extremamente competente, comprometida, que está trazendo e vai trazer ainda muitos resultados, porque é só o começo de uma trajetória que agora vai brilhar cada vez mais. Já brilha, né? E o que a gente observa é que começou assim a pipocar estudos em outros lugares, dissertação, trabalhos em eventos. Então, isso quer dizer que existe ressonância nos profissionais da saúde que estão atendendo, né, o paciente. A gente também... a gente é meio doido, né? A gente se mete a fazer coisas assim, às vezes sem saber, mas vamos aprender, né? A Tami Nakaya fez 2 ensaios clínicos em laboratório, induzindo a sede em humanos, coisa que são muito raros os estudos no mundo com indução em humanos, para avaliar a ação da vasopressina e a ação do picolé sobre a intensidade e sobre as características definidoras da sede, né? A Roberta Pichina, nós queríamos atuar no paciente de UTI, né? E aí a gente fez uma parceria com uma empresa de nanotecnologia da região de Campinas, a Micron, que tem mais de 30 anos de experiência com isso. E nós encapsulamos o mentol para que ele tivesse uma ação mais duradoura. Só que fizemos tudo isso do bolso, né? Fazendo vaquinhas, vendendo água pesquisar no Brasil, né, professor? Isso. E assim, esse gel ele foi desenvolvido, ele não está disponível no mercado, mas ele tem uma ação mais duradoura. Então, por exemplo, para pacientes entubados, ele seria excelente para ser utilizado, né? Em paralelo a isso, a gente reuniu toda essa coisa que a gente trabalhou e o Leonel, no doutorado dele, desenvolveu um diagnóstico de enfermagem, né? A gente achava que a gente sabia o que era diagnóstico, daí nós fomos aprender que é um negócio muito maior do que isso.
Foi um trabalho muito extenso, foi orientado pelo professor Marcos Vinícius, que é do board da NANDA Internacional, e esse diagnóstico ele foi submetido à NANDA. A NANDA é a nossa associação de diagnóstico de enfermagem internacional, porque não existia o diagnóstico de sede. Não existia. Se não existe lá, o enfermeiro ele não se sente compelido a identificar isso como um provável problema, né? Então, está sendo avaliado, não sei se vai passar, mas se passar, nós contamos que enfermeiros do mundo inteiro vão ter que olhar para a sede perioperatória, e isso deixa a gente extremamente encorajado. Eu queria ter 30 anos menos para poder dar conta de fazer tudo o que ainda eu tenho vontade de fazer. E eu vejo algo, sabe, que certamente vai ser uma herança para a pediatria também e para a terapia intensiva pediátrica. Você citou a questão dos 3 anos, né? E eu entendo quando você fala essa questão, porque as pesquisas em crianças, elas esbarram muito na parte ética. Não é fácil pesquisar criança, não é fácil. Ensaio clínico em criança, então, é uma das coisas mais difíceis que tem de se executar. Sim. Mas é também histórico que a gente vai incorporando tratamentos e condutas do paciente adulto. Uhum. A terapia intensiva pediátrica, ela se aproximou muito da terapia intensiva de adultos. Sim. Então, assim, é muito frequente para nós o famoso off-label, né? Ele entrou na nossa vida todos os dias. Então, a gente tem medicações que, teoricamente, foram aprovadas a partir de 18 anos, mas que a gente já usa. Nós temos tratamentos que são liberados a partir de 12 anos, mas que a gente também já usa. Já usa. Então, certamente, essa faixa etária dos 3 anos, como aconteceu com esse colega que fez o mesmo cuidado com uma criança de 9 meses, isso é possível de fazer no nosso dia a dia. E a gente só vai conseguir fazer as coisas chegarem na pediatria assim. Ousando. Exato. Tem que ousar. Tudo que a gente avançou foi por ousadia. Desculpa. Não, eu acho que é excelente. Essa palavra é a palavra que eu estava até buscando. É a ousadia, né? E assim, e muito do nosso sucesso com o paciente, não só em medicação, mas nos cuidados, é sendo ousado mesmo. Né? Sim. E eu trago em mim essa ousadia como algo intrínseco, né? E sei o quanto que isso pode nos diferenciar. Sim. Então, certamente é algo que eu vejo crescer para o paciente de pediatria, não só no centro cirúrgico, mas de terapia intensiva pediátrica também. Você havia me perguntado o que a gente tinha pesquisado em relação à criança e à sede, né? A gente fez um estudo de prevalência em que a gente, na recuperação a gente não encontrou nenhum estudo desse. Não tinha, Tânia. Né? De 1873 artigos, nós encontramos um que era de nossa autoria. Então, aí nós fomos, então vamos ver como é que está essa situação. E nós fizemos outros estudos qualitativos também. E eu só queria ler um depoimento de uma menina de 10 anos. Isso aqui está num capítulo sobre sede da criança que nós publicamos dentro de um programa de atualização em enfermagem e saúde da criança e do adolescente. O título do capítulo é Manejo da sede na criança cirúrgica, avanços e desafios, né? Foi escrito em parceria com a Carla Lodge e a Isadora Pierotti. Aqui é o desenho que ela faz. Oh, meu Deus. Relatando a espera dela pela cirurgia. Só um pouquinho. Né? E ela está dizendo assim, aqui é que eu fui catar água escondido na torneira e minha avó falou que não podia porque eu estava de jejum. Eu não posso comer nada e nem tomar água. Minha boca seca e a minha mão fica coçando para eu tomar água. Só que não pode. Sua boca fica seca e você não consegue nem falar direito. A mão fica coçando para poder pegar água. Só que não pode tomar, porque estou de jejum. Eu não sei direito. As pessoas falam que não pode. Eu queria tomar água, mas não pode. Fico pensando que tem que chegar a hora logo. A hora da cirurgia. Sede é pior do que a fome, porque a boca fica seca.
Uma criança. É uma criança. Mas são muitos os relatos, né? São muitos os relatos. E a gente vê isso na prática, sabe? Até sempre conto, né, que acho que tem 2 exemplos, né, do quanto que a criança sente sede e que ela acaba se manifestando isso sem poder verbalizar. Uma vez nós tivemos uma criança que acho que ela tinha 4 ou 5 anos e a fisioterapia tem uma estratégia que a criança sopra um canudinho, né, no líquido. Sim. Lá para poder e ela fazer chupou e ela tomou o líquido inteiro. Então ela estava com tanta sede que ela sugou aquele líquido e tomou o líquido que era para ela fazer a fisioterapia. E uma criança menorzinha até, menos de 2 anos, hoje nós temos o protocolo da higiene bucal. Sim. E aí, enquanto a residente da odontopediatria fazia higiene oral e depois irrigava a boca, ela começou a deglutir aquele líquido. Então, acho que a gente não pode mais deixar a situação chegar nesse ponto, né? Dela ter que buscar água de maneira desesperada para poder conter a sede. Exato. E o relato dessa criança de 10 anos é exatamente isso, né? A sede realmente incomoda, né? Incomoda. Às vezes, talvez até mais do que a própria dor. É o que ela falou, que a sede é pior do que a fome aqui, ela disse. Mas alguns falam para nós, os pacientes falam, que é pior do que a dor. Porque quando eles queixam de dor, a gente faz alguma coisa. Né? E quando a gente não... A sede, primeiro a gente não acredita, depois a gente acha que ele tem que aguentar mesmo. E em terceiro lugar, a gente não sabe o que fazer. Sim. Né? Ou não sabia o que fazer. Até já vou aproveitar o gancho. Esse não sabia o que fazer. E agora? Pensando nessa produção de tanto tempo já no tema, o que a gente pode fazer, professora, para poder amenizar isso? Então, quando a professora Marília Conchon entrou no mestrado, nós começamos a estudar muito e encontramos literatura que nos respaldava em relação à saciedade pré-absortiva. Você tem a pós-absortiva, que você precisa tomar o copo d'água, que aliás eu já tomei inteiro, e você tem que aguardar de 12 a 25 minutos para isso acontecer, a osmolaridade ser equilibrada, enfim. Mas você tem outros mecanismos que ocorrem por saciedade pré-absortiva, que são relacionadas à umidificação de cavidade oral, à própria deglutição, sinais de distensão gástrica, por exemplo. Tá? E tem todo um aspecto também emocional da questão ali. Tá? E nós identificamos um autor que se chama Eccles, de 2013, em que ele descreve a ação do frio e do mentol sobre termorreceptores que estão no corpo inteiro, mas para nós estão nas terminações do trigêmeo e glossofaríngeo, com conexão por 3 neurônios. Eu prometo que eu não vou falar de muita coisa aqui. Vai a tálamo e vai a lâmina terminal, e com isso você deflagra respostas neurohormonais, tá? O que isso significa? Eu consigo alcançar a saciedade ou a sensação de prazer, de anestesia, com estímulo desses canais TRPM8, que são canais de cálcio que se abrem diante de mentol e frio. Tá? Então, eu consigo gerar uma sensação de prazer rapidamente, de segundos até 2 minutos. Ele tem uma ação menor de tempo, obviamente, do que o equilíbrio plasmático, mas ele é extremamente efetivo. Então, o que nós fizemos? A gente colocou o gelo num picolé, lá atrás, num palito. E a resposta, e a professora Marília fez 2 ensaios clínicos, uma vez com adultos e outro só com idosos, demonstrando a superioridade dele em relação à água em temperatura ambiente, e corroborado por N outros estudos nesse sentido. Então, o que a gente faz? Nós podemos utilizar frio
e mentol. Tá? No HU, nós introduzimos primeiro o picolé mentolado de 10 ml. Agora, para o adulto, nós passamos para 20 ml e criança 10 ml. E há 6 anos nós estamos pesquisando um picolé mentolado, que entrou no processo de patente agora. 6 anos. 6 anos. Tá? 6 anos pesquisando em laboratório, em parceria com o TFPR, com diversos profissionais de diversas áreas. Por quê? Porque as pessoas... eu posso usar só o picolé? Eu posso, de gelo? Posso. Os próprios pacientes acham que ele é maravilhoso. Uma criança falou para mim que era um picolé de melancia e era gelo. Tá? Outro paciente falou para mim que tinha gosto de morango com leite condensado. Outro falou que tinha gosto de arroz com feijão. Porque era uma coisa que ele gostava. Tá? Mas nós fizemos também um ensaio clínico comparando com pacientes em cirurgia bariátrica, que ninguém deixa danada no pós-operatório imediato. Nós fizemos em 120 pacientes. Achamos um cirurgião que foi parceiro, deixou fazer nos pacientes dele, não tivemos um evento adverso. Tá? E com um picolé mentolado, eu tenho uma resposta melhor do que com o picolé de gelo. Mas nem todo mundo tem. Tá? E aí entra o ASO. Isso, já vamos aproveitar, porque, gente, isso virou uma empresa, né? Isso, por favor, professora. Isso. Então, eu tenho um filho que é da área financeira e meus filhos sempre participaram muito comigo na minha vida profissional, meu marido também. A minha casa é uma extensão da universidade, é sempre invadida pelo GPS, pela OASO, mas enfim. E ele sempre me chamava a atenção de que nós tínhamos uma dor, uma necessidade e nós tínhamos um produto. E nós entendemos que nós precisávamos transformar isso em algo profissional justamente para poder alcançar mais instituições. Eu fazia as coisas sempre sábado, domingo, de noite, fora do horário da universidade. E então, em 2021, a gente, o Dr. Leonel, a doutora Aline, a doutora Marília e eu montamos essa startup. Fomos incubados na Intuel, passamos lá no processo, a gente também recebeu um grant do Catalisa e fizemos todos os cursos que você pode imaginar no universo que eu não sabia que existia, que nós tivemos que aprender o que era ser uma empresa. Então, nós tivemos que colocar um vagão de carga aí no nosso trem e enchê-lo de conhecimento que nós não tínhamos. Não fomos treinados para isso, né? Não fomos. Eu não fui treinada para isso, né? Nós fomos treinados para servir, não para produzir alguma coisa em cima do seu serviço. Mas, enfim, tem sido um aprendizado maravilhoso. Nós já tínhamos feito implantações enquanto grupo de pesquisa, então o que nós propomos na OASO? O que quer dizer OASO? OASO quer dizer oásis, em Esperanto, que é essa língua louca, maluca, linda, que foi construída para que os povos pudessem se conversar. E a gente entende que a sede é um problema comum, universal, e que nós precisamos tratá-lo dessa forma. Então, o que a gente faz? Basicamente, nós prestamos assessoria e consultoria para implantar no seu hospital o manejo da sede. Porque uma mudança de cultura, ela não acontece de um momento para o outro. E como o nosso conhecimento ele já está publicado em muitos artigos, mas se eu disser para você vai sentar e vai estudar os 42 e você vai extrair o melhor deles e vai implantar isso, isso não acontece. É um processo, né? É um processo. Então, assim, a gente faz essa assessoria, nós temos toda uma metodologia de fazer isso, é dividida em 3 etapas, a gente faz
primeiro online, um diagnóstico, nós fazemos todo o ajuste na TI do hospital, a gente faz a capacitação de um grupo que a gente chama de grupo PAS, que é paciente sem sede. Esse grupo, então, a gente atrai todos os decision makers, né? O cirurgião, o anestesista, o intensivista, o nutricionista, quem for daquela instituição, um decision maker. E também alguém da ponta, o enfermeiro da ponta, o técnico da ponta. Nós capacitamos ele em relação ao modelo de manejo da sede e a gente também faz um encontro específico com o corpo clínico, que tiver interesse de aprender ou estudar com a gente sobre a sede, né? Enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, cirurgiões, para mostrar o que a gente tem descoberto sobre evidências, né? E aí a gente tem uma segunda etapa em que a gente vai no hospital e a gente faz workshops com a equipe. Cada workshop dura em torno de 3 horas. De novo, é super lúdica, é super interativa. A gente passou pelo currículo integrado, né? A gente tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. E a gente faz também um acompanhamento beira-leito. Então, a gente vai lá na recuperação, aonde for, e a gente acompanha a equipe de enfermagem, o anestesista, enfim, para aplicar o modelo na prática. Assessoria completa, né? É a assessoria completa. E depois a gente apresenta os resultados e fica disponível para encontros regulares com a equipe durante 3 meses, pelo menos. Uhum. E o outro lado da nossa moeda é o desenvolvimento de produtos, que tem sido uma coisa absolutamente apaixonante, principalmente para vocês em terapia intensiva, que é esse spray, que é uma formulação específica, de um mentol específico, né, muito suave, que você pode utilizar na cavidade oral mesmo de pacientes que estejam em restrição hídrica. Porque cada spray desse que eu dou é 0,1 ml. Eu preciso dar 10 para poder chegar a 1 ml, que é muito menos do que eu produzo de saliva. Muito menos. E a gente tem tido, assim, respostas muito interessantes das pessoas. Doutor Arnildo, eu estive num evento e uma professora me procurou dizendo que o marido dela tinha sido submetido a uma grande cirurgia e morreu de sede, e se eu não podia ajudar. Aí nós demos um kit desse para ela, e não dá para eu tocar a mensagem dela aqui, mas ela me mandou uma mensagem e uma foto, dizendo que ele quer fazer um depoimento gravado. Ela falou simplesmente: eu estou encantada, eu estou encantada. Ele chegou com 0 sede e no pós-operatório 0 sede. Mas isso foi... são atividades, como que eu vou dizer, espontâneas, né? Uhum. Nós temos esse produto à disposição, já produzido, com registro na Anvisa, com autorização, com ficha técnica, com tudo isso. E o outro produto é o creme labial mentolado, porque às vezes você tem ressecamento, às vezes não, muitas vezes, né? O ressecamento de lábio, fissura de rima, por conta da intubação, por conta da cavidade oral aberta, e ele é um produto também bastante interessante, né? Deixa eu pegar só para tentar dar um close aqui. Pode. Câmera, né? Que essa câmera aqui, o spray, é o spray, né? A gente recomenda que ele fique na geladeira, tá? E o creme não, né? E que eles sejam utilizados em conjunto. Tá. Porque aí você potencializa a ação do frio e do mentol e também da hidratação, né? Da hidratação. Tem mais 2 coisas importantes para falar. Não, por favor. Que é em relação à UTI do paciente adulto. Uhum. Eu recebi a solicitação de muita gente de várias partes do Brasil. Uma vez me ligaram de um grande hospital de São Paulo, de um paciente muito
favorecido socialmente, né? E que estava em jejum absoluto, e ele estava tentando subornar a equipe inteira para que pudesse tomar alguma coisa e tudo mais. E alguém falou para o cirurgião a respeito do nosso trabalho, só que ele acabou autorizando dar sorvete em massa, que não é o indicado, porque tem diversos... outros componentes, né? Outros componentes, tem leite, tem gordura hidrogenada, tem uma série de coisas, enfim. Mas por que eu estava falando isso? Sim, da solicitação de diversas pessoas. Meu pai está na UTI, meu irmão tá com traqueostomia, tem aquele cabeleireiro famoso, e agora eu vou esquecer o nome dele, é lógico. Ele até gravou várias entrevistas sobre isso, e ele teve internado em UTI e entubado 3 semanas. E ele disse que quando ele tirou o tubo, que ele tinha 2 apartamentos, e naquela hora ele teria dado os 2 apartamentos por um copo de água. E esse é o relato normal, né? Então, a gente tinha de novo o mesmo problema que eu tinha na sala de recuperação. Eu tenho o paciente sedento, eu tenho uma alternativa, mas eu não tenho o protocolo de segurança. Então, agora, este ano, a mestranda Isabela, em parceria com a professora Aline, né, co-orientadora, e também com a outra mestranda Meiriane, desenvolveu 2 protocolos baseados em evidência. Eu achei que eu sabia fazer revisão sistemática. Fui ver que eu tive que aprender do zero para fazer todo o protocolo de acordo com o Ministério da Saúde. E o produto final são 2 protocolos em que o paciente recém-estubado, porque no H1 no adulto, o paciente fica 6 horas depois de estubado aguardando para ver se não vai ser necessário por disfagia, por necessidade de reintubação. E a literatura traz, e também em outros hospitais que a gente tem tido contato, 24 horas que o paciente está lá no seco, no asfalto, aguardando a avaliação de uma fonoaudióloga que não existe na grande maioria dos hospitais e das terapias intensivas, ou às vezes ela trabalha 20 horas para atender 60 pacientes de UTI, ou seja, tá? Então nós queríamos um protocolo que pudesse ser utilizado pelo enfermeiro, que cuida do paciente ali na beira-leito. E nós fizemos todo o processo, foi validado por profissionais médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, inclusive do Sírio-Libanês. E esse protocolo ela vai defender agora, no dia 11. Ele realmente promete ser uma porta maravilhosa para eu aliviar a sede desse paciente, tá? Então, são 6 critérios. Se o paciente não tem os pré-requisitos, a gente não começa. Se ele não passa nos 3 primeiros, ele é reprovado. Se ele passa nos 3 seguintes com ressalvas, ele recebe o spray e o creme labial. E se ele passa nos 6 critérios, ele recebe o picolé, o spray e o creme labial. E aí eu garanto para você que ele vai ser uma pessoa muito mais feliz. Não vai passar sede. Não. E como que encontram? As pessoas estão nos ouvindo, estão curiosas, Sim. Vão acessar, vão procurar, depois até deixar a rede social, não só falar, mas a gente vai deixar disponível. Mas alguém fala, não, eu quero levar, eu quero comprar. Onde que a gente encontra? Tem pacientes particulares que estão nos procurando por conta disso. Meu tio vai fazer uma cirurgia, ou meu pai está em condições paliativas, né? Entrar no site da OASO Manejo da Sede. Lá tem o e-mail de contato. .com.br. Isso, exato. Tá, depois a gente deixa no descritivo também, deixa no descritivo. E uma dúvida, você comentou que tem o registro da Anvisa, né? E para a população pediátrica tem restrição de idade? Arnildo, eu não tive pernas ainda para te responder essa questão. Tá? Porque eu acho que assim, você comentou sobre o uso do gel, desse creme labial, que inclusive é para hidratação, né? Sim.
Faz um ano, mais ou menos, a gente começou a usar a vitamina E para fazer esse tipo de cuidado. Sim. Mas a vitamina E certamente não interfere na sede, né? Não. De repente, se for uma alternativa, E ela é de difícil aplicação. Não, totalmente, você gasta a vitamina mais a agulha para poder perfurar. Sim. É uma coisa, né? E esse aqui, a intenção é que seja individualizado. Tá? Por isso ele é pequenininho. Sim. Então, o paciente pode receber, quando entra no hospital, por exemplo, esse kit. E ele próprio pode utilizar. Né? A nossa única... Por tudo que a gente tem estudado até agora, a única restrição é alguém que tenha alergia ao mentol. Tá? Mas eu estou nesse caminho faz 13 anos, eu não encontrei. Tá? Pode ser que exista, pode ser que tenha. Mas tem pessoas... Não tem. Oi? Então, mas no registro não saiu nenhuma observação. Não tem essa observação. Mas eu achei super interessante. O que acontece é que, às vezes, as pessoas têm diferentes sensibilidades ao mentol. Então, para algumas pessoas, ele pode sentir um pouquinho, uma sensação de coceirinha, formigamento, mas muito, muito leve. E a maioria das pessoas não sente nada. Né? Então, assim, vai muito da agradabilidade de cada pessoa. Conforme você relata, eu particularmente gostaria de ver assim, cada criança na sua cabeceira com esse produto. Com um kit desse. Porque assim, o benefício é muito grande. É muito grande. É muito grande. A gente realmente está muito, muito, muito encorajado com essa possibilidade, porque isso permite que você possa... auxiliar um paciente que até agora não podia ser auxiliado. Esse domingo eu recebi uma ligação a respeito de uma criança de 5 anos, num outro estado, com câncer já há 1 ano, e tinha um tumor de intestino, e a equipe médica tinha cortado absolutamente toda a ingesta de água e de alimentos, né? Pelo protocolo terapêutico, enfim. E aí eu conversei com a mãe entrou em contato comigo, falei, consulte a equipe médica, né? Eu estou mandando para você as nossas informações, se ela poderia receber um spray e um hidratante labial, porque eu acredito que isso irá ajudá-la. Não é a mesma coisa que você tomar um copo d'água, tá? Mas ele dá uma sensação de frescor. Sim. E de refrescância, e ele engana o seu cérebro muito rapidamente. É uma estratégia inovadora, né? Cheia de ciência por trás. Isso, exato. Mas muito inovadora. Porque é isso que a gente precisa, trazer a segurança e o alívio simultaneamente, né? Exato. E agora a gente pretende, com a Meiriane, ela vai testar o protocolo para ver no adulto ainda. Se você tiver um aluno para fazer na criança, vamos trabalhar juntos. Ela vai avaliar em quanto tempo o paciente passa. Porque alguns dos protocolos que nós buscamos, inclusive o de Yale, eles começam a testar o protocolo depois de 1 hora de extubação. Só que no teste, eles dão 90 ml de água para o paciente. Engasgou, broncoaspirou, reprovou. 90 ml. 90, outros 60. Tem vários protocolos assim. Por isso que eu não queria desenvolver outro protocolo. Te juro, Flávia, não queria. Eu queria pegar alguma coisa pronta, mas não encontramos de jeito nenhum. E assim, o diagrama dele é muito simples, muito fácil. Tem um manual operacional que também foi validado. Né? Muito legal. Eu tenho só mais uma coisa para contar. Por favor, pode ir. E daí eu prometo que eu paro de falar. Imagina. Que eu acredito que nós precisamos educar o nosso aluno, a nossa equipe, para que as pessoas comecem a se sensibilizar sobre isso. Né? Quando eu estava na graduação e na residência, eu inseri o tema sede na graduação e residência enquanto um tema essencial. Tá? E eu brigava lá toda vez que alguém queria me espremer para fora do conteúdo.
porque eu acredito que quem está vindo precisa aprender sobre sede. E outra população é a equipe de enfermagem das unidades de internação. A gente tem relatos assim muito, muito, muito tristes. A minha outra mestranda, a Rafaela, que fez um estudo muito interessante de prevalência com pacientes oncológicos, 92% no pós-operatório de sede. Tá? Pacientes com radioterapia, pacientes com quimioterapia, enfim. O que eu estava falando agora? Já me perdi. Estava falando sobre... Da parte do pós-operatório. Do pós-operatório de sede, eu não sei por que eu lembrei. Não, fica tranquila que a gente pode... pode editar, né? Uhum. Sim. Que nós precisamos educar a equipe de enfermagem. Que a Rafaela, quando trabalhava no hospital que cuidava de pacientes oncológicos, ela entrou num quarto depois de 5 horas que o paciente já estava lá no pós-operatório. E a paciente virou para ela e falou: por favor, pelo amor de Deus, me dá água. E ela foi olhar na prescrição, a dieta estava geral. Estava liberado para ele tomar desde a época que saiu do centro cirúrgico. Ela foi, buscou um copo d'água e voltou. Antes dela tomar, a paciente virou para ela, olhou no crachá dela e falou assim: Rafaela, eu nunca mais vou me esquecer desse nome. Nossa, que emocionante. Então, o que nós estamos fazendo com a mestranda Karine? Nós estamos desenvolvendo um serious game sobre sede perioperatória para ser utilizado pela equipe de enfermagem das unidades de internação. Então, para, de uma maneira lúdica, começar a educar as pessoas a respeito de identificar a sede, mensurar, avaliar a segurança e tratar. E eu fico pensando como é escalonável, né, a pesquisa. É uma coisa incrível. Começa de um desconforto observado, aí você identifica um resultado com base em algo que você pesquisou, e isso vai ampliando o seu olhar, você vai enxergando o problema em várias facetas, e isso vai crescendo. É o ponto agora de você já pensar em estratégias educativas diferenciadas, pegando vários públicos logo também, já um público voltado para a criança, para quem está chegando na internação, o próprio paciente, como ele pode ser educado, né, para identificação disso. É incrível esse encantamento da pesquisa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que precisa estudar e produzir, né? E seguindo aquele gancho que você tinha falado sobre internacionalização, eu recebo, né, solicitação de grupos querendo traduzir os instrumentos que a gente já traduziu, e às vezes já foi traduzido para aquela língua, enfim. As validações, né? Aí eu resolvi fazer um encontro com esse pessoal todo, vamos reunir todo mundo, vamos conversar sobre sede. Né? Nós batizamos de First International Talk on Thirst. Legal. Tá? E tivemos há 1 mês e meio atrás o primeiro encontro, de umas 3 horas, com pesquisadores e profissionais de campo de 3 universidades da Turquia, 2 da Tailândia, uma anestesiologista da China, uma professora de Portugal, Coreia do Sul também. E o que a gente viu? Que os problemas são os mesmos, que a necessidade é a mesma, e que nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, fazer alguma coisa por esse paciente. Professora, pensando agora, né, finalizando assim, as perspectivas futuras, porque a trajetória ela é linda e longa já, né? Qual é o ponto a ser alcançado? Né? Qual que são as estratégias a partir de agora do grupo, da empresa, enfim, o que vocês planejam para ampliar ainda mais tudo isso? Flávia, eu sempre falei para o meu marido que eu queria tomar um mundo de assalto. Eu queria levar o manejo da sede para cada canto desse planeta. Né? Eu não vou conseguir fazer isso, mas os meus filhos vão. Né? São pessoas excepcionais, excelentes pesquisadores,
estudiosos, comprometidos com o outro, comprometidos com a enfermagem. E eu acredito que isso virou uma bola de neve que nós não vamos mais poder parar, se Deus quiser, né? Meu filho sempre fala isso para mim: mãe, você não tem mais controle. Porque às vezes a gente lê algumas coisas e fala assim: gente, não é isso, não é bem assim, né? Vamos conversar. Mas as pessoas vão caminhando, né? Eles vão caminhando, vão descobrindo, vão lendo, vão estudando. O que eu espero, né, com a OASO é que ela possa realmente impactar a realidade de muitas pessoas. Eu gostaria muito de entrar no pronto-socorro. Sim. Tá? O paciente na ambulância. Eu tenho a Carla, que fez os testes sensoriais do picolé mentolado, agora no doutorado, vai qualificar semana que vem. Ela foi enfermeira do SAMU durante 8 anos, corria a estrada, como ela fala, né? Ela fala: professora, nós precisamos colocar isso nas ambulâncias, porque os pacientes, pela descarga de adrenalina, de tudo que acontece num acidente, eles morrem de sede, de desconforto, e ninguém faz nada, porque nós achávamos que não podíamos fazer nada, né? Gostaria de entrar nas UTIs pediátricas, né? Que tivéssemos protocolos adequados. Também a gente foi procurado por um grande hospital no pré-exames de endoscopia e colonoscopia, que o paciente está muito depletado. Paciente terminal, né? Minha mãe faleceu esse ano, meu pai também. E com a minha mãe, eu pude usar esses produtos e ajudá-la. Nossa. Né? Então, assim... emocionante. Isso não tem preço. A gente se emociona junto. Isso não tem preço. Então, o que eu quero? Eu quero que isso progrida, que isso continue, que os que vierem depois de mim, né, continuem pesquisando, continuem sendo ousados, continuem implementando inovações, né, que esses pacientes possam ser ajudados de alguma forma. O tema do congresso que a gente foi agora, por último, da SOBEC, era cuidando do amor de alguém, né? E eu terminei uma das minhas palestras com um vídeo que eu achei do meu marido, e se eu colocar esse vídeo aqui, ele vai pedir o divórcio, então eu não vou. Mas eu coloquei lá no congresso. Ele tinha feito uma cirurgia, ele joga golfe, e sempre está se machucando, né? Ele fez uma cirurgia de supraespinhoso, e ele fala assim: pessoal, esse negócio da sede seca o útero da gente. Ele falou. E ele falou assim: vocês têm um projeto maravilhoso nas mãos, né? Então, é isso que eu quero. Bom, professor, eu assim, confesso aqui a total admiração, não só pela parte profissional, pela parte de conhecimento rico, né, que você trouxe e apresentou aqui para nós. Eu me sinto um privilegiado de ter ouvido tudo isso, mas me identifico muito com essa seriedade com que enxerga um projeto. Vejo, todos nós temos alguns sonhos, né? Eu gostaria de ter essa mesma energia, essa mesma paixão para levar adiante um projeto de vida como eu vejo que você tem levado. Você já tem, você já está levando a cabo esse projeto maravilhoso, alcançando milhares de pessoas. E esse é um ponto importante. Eu acho que quando a gente cria algo que isso expande as fronteiras, né, ganhando aquele status da validade externa, a gente tem um grande, não vou dizer produto, mas um grande conhecimento que vai trazer tantos benefícios para tantas pessoas. Né? Sim. Então, se a gente pensar que o caminho disso vai ser o paciente sentindo menos sede, a criança sentindo menos sede, eu tenho certeza que isso vai crescer na faixa etária pediátrica cada vez mais. Eu acho que isso já é um projeto de vida mesmo. Né? E eu confesso aqui como um grande admirador,
quem sabe eu consiga também ter essa mesma energia com as crianças que nascem com atresia de esôfago, né, que é o meu grande projeto também. E vejo isso com total respeito e admiração. E fico muito grato, né, por você ter disponibilizado esse tempo e compartilhado um conteúdo tão rico. Muito obrigado. O privilégio é nosso. E a gente já estava com esse episódio em mente há muito tempo. Temos que chamar a professora Lígia para mostrar essa beleza, né? Essa ciência, e não só a ciência, mas a sensibilidade. E é um reflexo, a gente sabe que você representa um grupo grande, forte, coeso, né? Um grupo que realmente dá certo cada vez mais, e esses filhos acadêmicos, eles estão vindo com muita qualidade. Nossa. Isso, de uma certa forma, é a construção do seu legado. Então, tenho certeza que eles adorariam estar aqui para te dar um abraço e falar N depoimentos, o quanto que você se dedicou há tantos anos, né, na universidade, continua se dedicando ainda, mesmo não precisando mais fazer isso. A senhora está lá o tempo todo, dando todo esse conhecimento em prol de algo muito maior, né, que também é muito divino e muito... esqueci o nome. Muito divino e muito... É muito genuíno, tá? E é algo que realmente brilha, encanta e nos estimula, né, a querer tentar algo assim também, né? Porque faz diferença na vida das pessoas. Sim. Então, a nossa admiração, nosso respeito, as nossas energias para que isso só cresça cada vez mais e que isso chegue para muitos e muitos hospitais, não só aqueles que têm o poder aquisitivo de adquirir, mas o nosso SUS, né, que demanda tanta assistência, tanto cuidado, num ponto tão diferenciado, e para as nossas crianças, que a gente gosta de olhar de uma forma mais humanizada, diferenciada. Sabemos que elas verbalizam, mas muitas ainda tão pequenininhas, né? Não conseguem compreender todo esse processo. E nós somos os defensores da saúde, da qualidade assistencial ali. Então, isso nos dá estratégias de olhar de uma forma diferenciada para algo que incomoda demais. Então, é como se tirasse uma venda dos nossos olhos. Eu tenho certeza que esse episódio vai tirar a venda dos olhos de muitos profissionais. Eu espero. Muito obrigada de coração. Não, o agradecimento é em nome do Grupo de Estudo e Pesquisa da Sede, em nome da UASO, Manejo da Sede. Eu queria agradecer sinceramente a vocês por esse convite. É um privilégio enorme. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui já é um propósito de vida maravilhoso. Vocês não têm ideia do número de pessoas que vocês estão impactando. E às vezes a gente não vai nem saber, mas com certeza vocês estão fazendo a diferença. E eu agradeço muito, muito, muito por esse privilégio.